direto do nosso estúdio da B3, do Curso Prime. Nós estamos ao vivo pelo Instagram do Curso Prime e também pelo canal do YouTube do Curso Prime para mais um Papo de Concurseiro, a sua conversa das segundas-feiras, né? Antes da gente começar o nosso Papo de Concurseiro, Tia Lid News aqui vai atualizar vocês aí do que anda acontecendo, né? No mundo dos concursos. Vamos lá. Primeira notícia aqui do mundo dos concursos, tá? Todo mundo já sabe que o CESP, graças a Deus, amém, todo mundo dizendo amém, conseguiu ganhar aí a dispensa de licitação, né? Conseguiu ganhar aí a queda de braço com a FGV e foi a banca contratada para fazer o concurso do INSS. Eu, particularmente, né, morro de amores pelo CESP, todo mundo sabe que eu morro de amores pelo CESP, né? E aí a gente tem uma caminhada aí agora, né? Um procedimento a ser desenrolado. Essa análise saiu dia 2, né? A dispensa de licitação foi publicada dia 2 e agora vai ser publicado o extrato de contrato e depois que o extrato de contrato for publicado, aí vem o edital. As más línguas de corredores, elas andam falando que o INSS quer publicar o edital entre o dia 20 e o dia 29 de setembro e que quer ainda prova nesse ano. Vai ser um cronograma bem apertado, viu? Se prova for sair esse ano, vai ser um cronograma bem apertado, porque tem um tempo mínimo aí de 60 dias, né? De 2 meses. E aí, se o edital sai no fim de setembro, a prova vai ser aí no fim de novembro, começo de dezembro, no mínimo, né? Só que existe aí a questão do cronograma. O INSS hoje, ele deu uma entrevista para a Folha Dirigida e ele disse hoje que tem interesse que as provas ocorram ainda este ano, né? Não se sabe ao certo se eles vão conseguir gerenciar esse concurso em 2 meses, porque é um concurso gigante. Nós temos aí uma expectativa de 1 milhão de inscritos nesse concurso, né? No mínimo, 1 milhão de inscritos. É isso que eles estão esperando. Então, o que é que você tem que saber de notícia aqui de hoje, né? CESP é a banca do INSS. A publicação da dispensa de licitação aconteceu. Possivelmente nessa semana nós vamos ter a publicação do extrato de contrato e na sequência aí que o cronograma do INSS diz que tem que ter um mínimo de 20 dias, né, entre a publicação da banca e o edital. Então dá mais ou menos aí depois do dia 20. Tá certo? Então, essas são as principais notícias do dia. Claro que não são as únicas, né? Porque a gente vai falar hoje de um concurso que tá muito aguardado e que a galera tá meio assim, meio assado, que é o TRE. Mas a gente vai bater muito nessa tecla hoje do TRE. E lógico que para falar do TRE, eu teria que trazer uma pessoa que vivencia o TRE 24 horas por dia. E teria que ser um ex-aluno do Prime. Na realidade, ele não é ex-aluno, ele é quase o sócio do Prime, né? Porque vocês vão entender por que aqui, né? O sexto sócio, eu sempre digo que existe um sexto sócio aqui, né? Então, ó, tá aqui comigo Carlos Balbino. Opa. Olha aí, tá dando tchau, dá tchau aí pros meninos também. Tudo bom? O Balbino, pessoal, eu vou apresentar o Balbino aqui pra vocês. Balbino foi nosso aluno durante muitos anos, né, Balbino? Aproximadamente uns quase 10 anos. Quase 10 anos. Por isso que eu digo, minha gente, que ele é o sexto sócio do Prime, né? Virou meu amigo pessoal, né? Virou meu amigo pessoal. E aí, Balbino passou em vários concursos, ele foi aprovado em vários concursos. Ele conseguiu a façanha de ser nomeado em 4, ele foi ser nomeado e foi pedindo exoneração. Foi ser nomeado, não vamos falar disso, né? Mas ele passou mais de 4, né, Balbino? Assim, aprovados não só nomeados, outros, né? Aprovações foram mais de 4, nomeações foram 4. Nomeações foram 4. Então, vou falar aqui do currículo do Balbino e nós vamos falar aqui de estratégias que ele usou. Vocês vão ficar impressionados aqui com ele, viu? Estratégias que ele usou. Quase que eu infartei quando ele pediu exoneração do MPU.
ele manda um recado pra mim, tia Lide, eu vou pedir exoneração do MPU. Eu, como assim, pelo amor de Deus? Mas foi e veio pro TRE de Ceará e tá muito feliz no TRE de Ceará. Então a gente começa agora o nosso papo de concurseiro com Carlos Balbino, servidor do TRE, aprovado em mais de 4 concursos públicos, nomeado em 4 concursos, né? Pedindo nomeação, foi ser nomeado pedindo exoneração. E aí, na realidade, a pessoa é porque já tem mais de 4 sócios aqui. Já tem pensa que tem mais de 4 sócios, né? E aí, a gente vai aqui falar com o Balbino. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Estão perguntando quem é o quinto sócio. Quinto sócio é todo mundo, né? Que tá aqui comigo. Efetivamente, no papel são 4 sócios. Aí existe um quinto sócio, o sexto sócio, que é o Balbino, né? Falei, para começar a ganhar esse dividendo aí. Né, não, lucros e dividendos. E as dores de cabeça, você quer também? Eu lhe dou a dor de cabeça. Pode deixar até os 4. Aí, pessoal, ó, eu quero chamar aqui, convidar o pessoal que tá no Instagram do Curso Prime pra vir para o canal do YouTube do Curso Prime. A gente está ao vivo, vocês vão poder fazer perguntas aí, a gente vai responder essas perguntas aí. Vai ter um bate-papo legal aqui com o Balbino. Se você tem assim o sonho de ser servidor do TRE, você vai entender como é que o TRE funciona aí. E o mais importante, você vai aprender a estudar sem sofrer, porque Balbino vai passar isso pra você com certeza. Assim, o negócio é bem tranquilo, viu? Aqui. Então, ó, te convidando agora, acesse o canal do YouTube do Curso Prime, que eu vou desligar aqui o Instagram e a gente vai ficar só no canal do YouTube do Curso Prime, tá? Beijo, vou colocar aqui pro Balbino dar um tchau pra vocês e convidar vocês pra vir pro YouTube. Opa, todo mundo aqui no YouTube seguindo a gente lá, porque a gente vai começar aí a conversar um papo bem bacana sobre as estratégias aí para a próxima aprovação no TRE, que é um concurso que está vindo aí. Show! Pronto, galera, a gente tá te esperando aqui no YouTube. Pronto, agora, exclusivamente no YouTube, né? Abri aqui o meu chat. Balbino, deixa assim, né? Aberto, bacana. Pronto, tá certo. Falar aqui com o Balbino. Balbino, a primeira coisa que eu vou te perguntar aqui, deixa eu abrir aqui, deixar aqui aberto. Os meninos estão querendo saber quem é o quinto sócio. Minha gente, eu errei nas contas, meu povo. São 4 sócios, a pessoa tá desorientada. Não leve em consideração o que eu falo, né? Porque não funciona, né? Tô colocando aqui Diego, Prime não faz mentoria? Faz mentoria. Você vai saber dessas mentorias já. A gente vai trabalhar com elas, trabalhar com essa novidade de mentoria. E já, a pessoa dando cacofonia aqui, ó. Já a gente vai trabalhar com essas mentorias, né? E aí, eu vou conversar aqui um abraço para o Efraim, um abraço para o Diego, para o Jorge, para a Eveline, Patrícia, professor Eric, né? Todo mundo que está aqui com a gente está aqui atualizando, o pessoal saindo do trabalho, vindo para cá e começando aí a nossa luta. Balbino, a primeira coisa que eu quero traçar aqui contigo é essa questão das aprovações. Você, como eu falei para você antes de começar aqui a live, eu acompanhei sua nomeação na Caixa Econômica, depois a sua nomeação para o MPU, que aí você foi lá para o MPDFT de Brasília, né? Isso, MPDFT de Brasília, isso mesmo. E aí, na sequência, o TRE. Daqui de Ceará. Você foi para Saboeiro. Comecei em Saboeiro. Comarca. Isso, a primeira zona eleitoral. Primeira zona, comarca não, que não é nem TJ. TJ, foi Saboeiro. Depois eu consegui uma remoção para Tianguá. Sim. Capistrano, Maracanaú e agora estou em Fortaleza. Que fantástico. 5 anos de tribunal. 6 anos de tribunal. 6 anos de... No instante passa, né, Balbino? No instante, né? No instante passa. E antes de eu te conhecer, tinha o BNB. Isso, foi o primeiro concurso assim que eu fui efetivamente nomeado, foi no BNB, né? Foi o concurso de 2010, eu já vinha
no curso, né, no ritmo de de estudo. aprovações também? Isso, mas assim, sem convocações, né? Sem nomeações. Eram aquelas aprovações mais distantes. Certo. Aí em 2010 eu fiz o BNB, fiz MPU e fiz Caixa. Aí foram as 3 aprovações todas juntas, né? Depois de uns 2 anos estudando assim efetivamente. Foi quando eu realmente parei para estudar. Foi em 2009, e aí em 2010 começaram a aparecer as aprovações. E aí fui nomeado em 2011. E na Caixa foi nomeado em 2011. 11. Aí depois MPU. Na verdade, Elite, foi Mais ou menos junto. Foi mais ou menos junto. Foi BNB, aí já estava no BNB quando foi aprovado no MPU. Aí eu pedi demissão do BNB, né? Porque BNB é CLT, então Sim. pedi demissão, fui para MPU, mas já quando eu fui para MPU já tinha a aprovação da Caixa. Primeiro pro MPU e depois que veio pra Caixa. É, na verdade, é isso. Eu já estava aprovado na Caixa quando o MPU me chamou. Aí eu fui para MPU. Não gostou? Não gostei, pedi exoneração. Quase que eu infartei. Ele me mandou uma mensagem, você não tem noção não. Tia Lid. Lembra agora? Balbini, tu vem pra mim pra Caixa. Balbino, pelo amor de Deus, é regime seletivo. Tia Lid, eu não vou me acostumar. Tu não ficou em Brasília. Eu fiquei em Planaltina. Pronto. São João de Santo, quase o Legião Urbana, né? João de Santo Cristo. E aí ficou um tempinho na Caixa. Fiquei 5 anos na Caixa. Na verdade, assim, quando eu cheguei na Caixa, quando eu pedi a exoneração do MPU, quase um ano depois, a Caixa me chamou efetivamente, né? Que foi justamente 2011, finalzinho de 2011. Que foi quando o TRE anunciou Foi quando o TRE anunciou o concurso. Aí voltei pro Prime, a sala de aula, aí fui aprovado. Já na Caixa? Já estava na Caixa. Aí fiquei, pronto, aí o concurso foi homologado em 2012 e fui chamado em 2016. No fim. Fechando a porta. Fechando a porta. Assim, chamado, eu acho que tinha umas 3 semanas. Eu fui chamado dia 4 de abril. 4 de abril foi quando eu tomei posse. Final de abril, ele expirou. Eu lembro que eram umas 3 semanas de diferença, né? Era? Final de abril ele terminou a validade. Fantástico, minha gente. Altas emoções aqui. Eu vou escrever um livro, sabia? Roda gigante. A montanha-russa foi... Mas tá feliz. Muito. Não vejo outro órgão que coisa boa. Que me encaixaria. Que coisa boa. E eu comecei, Tia Lid, estudando pro TRT. Meu sonho era TRT. Estudei Direito do Trabalho, adorava Direito do Trabalho, adorava o processo do trabalho. E aí veio o MPU, que era parecido, né? Fiz... Você não ficou no MPT, você ficou no MPDFT. Eu até disse... No MPT? Não, MPDFT. Pois é, eu até brinquei, se tivesse ficado no MPT, não tinha pedido exoneração. Foi por conta da classificação. Foi. Né? Aí eu fiquei no MPDFT. Muito pesado o MPDFT, viu? De atribuições. E o local não também. Tinha, e assim, na época também eu não tinha muito conhecimento das leis internas, né? De remoção. Eu sentia aquele conhecimento de estudo, o básico. Né? Então, assim, eu tinha esse receio de não conseguir vir para o Ceará por conta de ser MPDFT, né? Não existe aqui no Ceará, né? Se fosse o MPT, o MPM, o MPF... Mas lá podia ter rodado em todos, né? Mas aí eu vim Mas é porque você Caixa. tinha que vir pro TRE. E aí, quando veio o TRE, eu só diminuí, né? Porque tirei o trabalho, o processo do trabalho e fui estudar o eleitoral. E me apaixonei. Fantástico. Eu assim, fico impressionada. Aí, vamos lá. A Eveli, a Gisele tá dizendo assim, estou estudando para o TRE, quero saber se ainda dá tempo para se preparar para ser um bom concorrente. Dá tempo de se preparar, a gente vai falar do TRE agora, tá? O TSE, ele começou um movimento, né, Balbino, no começo do ano. Na realidade, esse movimento ele começou ali no comecinho do ano, fevereiro, março, que a gente teve conhecimento da intenção do TSE de fazer um concurso unificado para 2023. Isso. Mas para que isso acontecesse, a gente tinha que ter a renúncia dos TREs ao orçamento do concurso. Então o TSE ele começou uma caminhada aí
mandando ofício para todos os TREs. Na verdade, nós temos 27 TREs, né? Isso. Que é 26 TRE e o TRE do DFT, cada né? unidade Do da DF. federação, né? Unidade de federação e o DF tem um, Distrito né? de Trabalho, Distrito Federal, né? Então, o TSE foi enviando os ofícios para que ele tivesse a confirmação de renúncia de orçamento, né? Porque tem que ter previsão na Lua para o próximo ano. E também a questão de aceitar o concurso unificado. E aí eu lembro que eu conversei com os meninos que estudam muito LRF, conversei com o Javier, conversei com o Fábio, né? Se havia algum impedimento para isso, os meninos, não, inclusive o TSE já fez um concurso unificado em 2003, 2004, lá atrás. Parece que ele já mas fez, mais na primeira com o vez, pessoal né? da região norte. Ele Foram fez um alguns unificado, estados, não foi foram só todos, alguns. né? Mas ele realmente precisa dessa confirmação. E no último levantamento que aconteceu pela Carla Gabola, que é a nossa guru, né, de informações. Segui demais. Por nada. Carla Gabola, a pessoa que estuda para concurso tem que seguir Carla Gabola. Cara, não. É inadmissível uma pessoa estudar para concurso e não seguir Carla Gabola. Não rola, né? Aí, nas últimas informações que Carlinha, um beijo pra Carlinha aqui, viu? Carlinha, beijo grande pra você. A gente troca umas figurinhas aí, inclusive de saúde, né? Que a gente tem os mesmos Conheci Carla problemas Gabola, desde tia as Liz. elas. Conheci Carla Gabola no aulão do TRT. Sim, lá em Pernambuco. Aqui. Aqui. Ela, que ela veio, aquele último Foi. TRT que teve, ela veio, né? E lá em Pernambuco também ela tava com a gente. Que foi, na realidade, o último dos últimos, né? A última informação que Gabola me passou, essa informação, a última atualização é de 8 de agosto. Quer dizer, estamos caminhando para um mês, né? Possivelmente ela faça essa atualização nesse mês. Os únicos TREs que ainda não responderam foram Amapá, Bahia, Pará e Pernambuco. Eles ainda não responderam. 4 TREs ainda não responderam. E o DF disse que não tem interesse. Então, dos 27 que a gente tem aqui, se a gente tirar 5, significa dizer que a gente já tem 22 TREs que aderiram ao concurso unificado. Você tem alguma dúvida que esse vai ser o maior concurso do TRE? Dúvida nenhuma. Até Nenhuma. porque, se for ver há quanto tempo os TREs não fazem concurso, né? O Ceará, pelo menos foi esse, né? O que eu passei, o último. 2012 a homologação. E nós vamos já falar de uma situação, Balbino, aqui, que é importante a gente falar. O TRE faz tanto tempo que ele não faz concurso, que ele começou a chamar a lista dos outros. Isso. E ele teve algumas negativas. Porque, por incrível que pareça, o TRE foi um dos últimos a aderir ao trabalho remoto. E as pessoas estavam um pouco... receosas, né? Assim, De aceitar. na minha cabeça, eu fico pensando, por que o TRE não quer remoto? Porque, lógico, num período de eleição fica impossível o remoto, né? Porque tem que estar ali diligente, aquela questão das urnas e tudo. Mas no dia a dia, por que ele não quer remoto, né? E eu conversei um pouco com a Mila sobre isso, entendi as razões do TRE não querer remoto, mas parece que agora ele está aderindo ao remoto, né? Já tem algumas pessoas que já estão... Alguns departamentos, algumas zonas. Inclusive já foi feita uma resolução no TRE, né, do trabalho remoto. Essa resolução, ela é de cada unidade. De cada unidade. Foi feita agora no TRE Ceará. TRE Ceará. Mas já tem algumas pessoas aderindo. Sim. Mas assim, realmente bem lento ainda. Bem lento. Não e tem ainda uma até porque estrutura a gente grande. está no período de eleição, que fica complicado aderir. Na verdade, até algumas pessoas que estão em trabalho remoto estão retornando por conta da eleição. Desse período, e né? aí depois entram de novo, né? Retornam ao remoto. Pronto. Então, aí, Balbino, voltando aqui à nossa análise, o TRE, ele se viu numa situação que eu acho que foi, talvez, o interesse do TSE, ele se viu numa situação de não ter lista de TRE, de concurso de TRE para chamar. E aí ele começou a chamar a lista do TRT, lista de TRF, não foi isso? Isso. No ano 2019, eu acho que foi 2019, ele fez umas redistribuições. Sim, né? Eu lembro das redistribuições. Que aí vieram pessoas de TRTs, TREs de outros estados. E agora... Porque é uma carreira só, vocês precisam entender isso, né? Que é uma carreira só. Que eu nem... Né, que é até um ponto positivo para quem estuda
Pra quem para estuda. tribunais, né? Para quem estuda. A Porque- lei da carreira envolve TRE, TRE, TRT, TRF né? e de tem- todos os estados, sim, né? de Todos todas os as estados. estruturas. Pronto, e aí quando foi nesse último concurso do TRF e TRT, o TRE começou a utilizar a lista de aprovados do TRF. Parece que o TRT não pôde utilizar porque não tinha previsão no edital deles. Sim. Né? Eu A vi necessidade de ter uma alguma coisa previsão falando. no edital. Eu vi. E aí, como o TRT não tinha essa previsão no edital, aí ele não pôde utilizar, mas vem utilizando do TRF. Do Então, TRF. então hoje a gente tem. Eu vi que TRE. ele tinha tentado chamar alguém do TRT e tinha um barrado, Foi, né? na verdade, foi um candidato que ele entrou, Sim. né, com esse pedido, com esse requerimento, mas por conta dessa falta da previsão no edital do Da TRT não ausência. pôde. Aí não pôde ser chamado, ser convocado ninguém do TRT. Mas do TRF já uma boa parte. Inclusive as meninas daqui foram chamadas. Umas A servidoras Donizete, eu da acho equipe. que ainda chamaram, perguntaram se ela queria assumir. Uhum. Ela tinha expectativa de retorno, eu disse, bem mais baixa do que os outros, né? E É. ainda tem a questão do remoto. Porque é uma coisa que a gente precisa deixar claro para os meninos. Óbvio que o remoto é uma realidade, o remoto vai acontecer, mas a remoção do TRE, porque ele fez grandes concursos e ele acabou lotando, né, as zonas, ela acontece de forma bem mais lenta do que TRF, por exemplo, né? Sim. Até porque, assim, pela nossa estrutura de lotação, Sim, né? Nós somos o quê? Um analista e um técnico em cada zona eleitoral, sim. que são as zonas eleitorais, né? Onde a Justiça Eleitoral ela está, Ela atua. está atuando, né? Então ali, naquela zona Quantas eleitoral zonas eleitorais funciona. nós temos hoje, Ceará? Hoje nós teve uma redução, não foi? né? Temos 120, são 185 municípios, se eu não me engano são 123 zonas eleitorais. Quase Porque tem todas. zonas eleitorais que englobam mais de um município, Sim, né? tem a história Que da- hoje é a realidade, mas E também vocês são muito atrelados ao TJ, né? Ao Por TJ, conta dos juízes é. eleitorais. É. Aí tem a questão das comarcas vinculadas, que as Isso. comarcas vinculadas, o juiz responde pela comarca sede dele, a vinculada, e aí aquela comarca vinculada ela não tem zona eleitoral. né? ela acaba não tendo zona eleitoral Sim. e vira um município termo, Sim. né? Então a Justiça Eleitoral ela cuida do município sede E e daquele do termo, né? Por exemplo, Tianguá, que eu era lotado, então era Tianguá e Frecheirinha, Sim. né? Então assim, como a nossa lotação ela é um pouco restrita a isso, né? Só um analista e um técnico em cada zona, aí a remoção realmente ela acaba sendo um pouco mais demorada, né? Então gira em torno de uma média de 8 a 10 anos De 8 a 10 anos pra chegar na pra capital. realmente chegar na capital. Dependendo, claro, do cargo, né? Sim. Analistas demoram realmente mais, técnicos a rotatividade, A rotatividade é maior, É. porque a gente vem trabalhando com isso, que é uma coisa interessante, que os cargos de técnico, que é uma coisa que a gente já vai falar, eles têm essa característica de ser cargos escadas, né? Uhum, isso é. Aí depois vou estudar para outro, né? Nós Eu temos- vou estudar para analista, vou estudar para juiz, vou estudar para promotor, vou estudar para auditor, e aí roda mais. A rotatividade realmente é Existe maior. mais exonerações ou vacância por posse ou cargo inacumulável e também mais nomeações, não é isso? Isso é verdade. Mas voltando aqui para o nosso concurso, eu acredito que o TSE ele tenha aí um entendimento, um sentimento que seja fazer um grande cadastro de reserva para estar usando e não passar esse perrengue que os TRS passaram nesses últimos 3 anos, né? Acredito Porque- que eles pensem assim. A gente também tem um aspecto aqui, pessoal, que eu vou falar para vocês, porque não é segredo para ninguém. O TCU mandou ofício pro TRE, porque os TREs eles estavam extrapolando o limite dos cedidos. Servidores requisitados e cedidos, Que vocês né? chamam de requisitados, Isso. né? Que vinham de prefeitura, vinham de outros órgãos federais, até órgãos estaduais e municipais, né? Prefeitura é o mais... Interior, muito prefeitura. Muito prefeitura. Aqui na capital, a gente... Menos, né? Mais é. órgão federal, né? Federais e estaduais, apesar de que teve realmente muita devolução de servidores federais por conta do TCU mesmo. né? Pronto, então assim, o TCU, ele lá atrás eu tinha visto uma decisão dele, ele tratando aí dessa questão do CEDIS, que não poderia passar, se eu não me engano, 30%, 35%, eu não sei se ele já diminuiu, mas acho que esse é um número assim, percentual que quase todos os TRS estavam extrapolando, né? E aí ele orientou que teria um prazo para devolver. Para devolução,
Não foi isso? Isso. Teve até, assim, teve uma devolução grande aqui no Ceará, Sim. de federais, Sim. né? Inclusive, assim, está sendo muito dificultoso hoje requisitar servidores federais. Aí a força mesmo de trabalho hoje está sendo requisitados estaduais e municipais. Mas mesmo assim ainda tem aquele período, né? Porque, por exemplo, servidores federais eles podem ficar 3 anos. E estaduais e municipais 5 anos. Então depois de 5 anos eles têm que ser devolvidos para o órgão. Tem que devolver para o órgão. Então, Pois é, então tá bem escasso. Eu acho que isso vai dar uma alavancada no concurso. Estamos torcendo para isso. Né? Acredito e torcendo. Porque o TRE vai chegar uma hora que eles dizem, eu estou treinando aqui o cara que eu requisitei, e daqui a pouco o cara vai embora e lá vou eu ter que fazer tudo de novo, né? Embora a gente saiba que essa sessão traz ônus e bônus, né? Eu acho que o TRE, ele tá pensando muito nisso. Agora, vamos lá. O Efraim tá perguntando aqui análise de remuneração e benefícios. A gente fez um webinar aqui que a gente falou mais ou menos porque a remuneração dos técnicos TRE, TRT e TRF é uma só. Isso. Né? É a mesma a lei. remuneração não, desculpa, o vencimento. Que a remuneração depende de adicional de qualificação, né? De vantagens permanentes, que isso vai inerente ao servidor. Eu sei que você não está mais no início da carreira, você já tem aí 5 anos, 6, né? B6 já. Mas um servidor em início de carreira aí tá tirando por volta de bruto 7, 8 mil? Bruto, sim. Bruto, mais ou menos isso, né? Uns 6, 7 mil. Porque aí tem os adicionais de qualificação. Quem tem mestrado, quem tem doutorado, né? Quem tem especialização. Na verdade, até a nossa lei teve uma mudança recente. Porque antigamente era quem tinha pós-graduação. Sim. Que era a especialização. Quem tinha a graduação, que eles doutorado, tiraram a história da graduação, não foi? Isso. Na verdade, hoje, o técnico, ele já consegue um adicional por graduação. Por graduação, que verdade. antes não tinha. E que foi a mudança. Foi. Então, antigamente não tinha graduação. Era só especialização, mestrado e doutorado. Que a especialização é 7.000%, o mestrado 10% e doutorado 12,5%. E agora com a graduação 5%. Então, assim, praticamente já chega todo mundo, com uma gratificação. Porque mesmo que seja técnico, a maioria já tem. A maioria é nível superior, que é uma coisa que nós vamos falar agora, viu? Tem essa novidade também. Então, assim, tem essa questão, tem a gratificação por treinamento, que é 1, 2 e 3%, de acordo com cursos que a pessoa faz. E tem uma questão, assim, que eu acho que é muito boa, que para quem está entrando, principalmente, que é as funções de confiança, né? Que a gente já entra praticamente com a função de confiança. Sim. Por conta das chefias de cartório. Mila falou aqui. Por quê? Porque, como eu falei, né, a lotação do TRE hoje são 2 servidores em cada zona. Então eu tenho um analista e um técnico, basicamente, né? Claro que tem diferenciações dependendo do tamanho da zona eleitoral. Mas basicamente é um técnico e um analista. E todos os cartórios eleitorais, ele tem uma função de chefe de cartório e de assistente. Sim. Que a lei já diz que ela é do servidor efetivo. Sim. Então, assim, se a pessoa entra no TRE, né, ela já entra com a função, no mínimo, de assistente. Né? E como, assim, geralmente, porque o TRE, né, ele faz remoções antes do concurso, então quem entra nessas cidades mais distantes, e aí, às vezes, ela é o único servidor do quadro, aí ela já entra como chefe. Que foi o meu caso e foi o caso da maioria das pessoas que entrou comigo no concurso. Sim. Né? Então, a gente já entrou com a chefia de cartório. Aí esse vencimento sobe. Que já sobe, Esse vencimento sobe. Porque a gente tá falando de vencimento, não, desculpa, a remuneração. O vencimento vai estar ali entre 7, 6, 7 alguma aí coisa. Tem a gratificação, aí tem a gratificação, que é a GAGE. Né? Gratificação de atividade judiciária. Aí tem a questão do adicional de qualificação, quem tem graduação, mestrado, doutorado, né? E vocês recebem auxílio alimentação? Recebemos auxílio alimentação e plano de saúde. Plano de saúde. Pelo sindicato, né? Pronto. Pelo sindicato. E o trabalho? 8 horas, 6 horas? Nossa carga horária, Tia Lídia, pela lei, são 8 horas. Sim. Mas por conta de portarias do TRE, a gente trabalha 6 horas, né? É reduzido para 6 horas. Então, 8 às 2 da tarde. Que bênção, minha gente! Então, Ei, esse prédio novo, vem aí. Top das Onde é que galáxias. fica esse prédio novo? Fica ali na Washington Soares. Tá tudo indo pra lá, né? Tá. É perto do fórum, perto ali, Tia Lídia,
Ali do Via Sul, Sim. mais ou menos. Foi Sim. a inauguração agora, essa semana. Foi, eu vi. Eu Isso, vi é. uma propaganda. Aí as secretarias foram lá, a sede já toda instalada, já está se instalando, né? E há uma previsão depois dos cartórios eleitorais o Todo ir pra mundo ali. se juntar lá, do jeito que É um foi no prédio fórum Cláudio enorme, Bevilacqua. né? Que era tudo Isso foi- separado, área criminal, área civil, e aí todo mundo se juntou lá, né? Família. Foi uma conquista assim mesmo dos servidores, Era, que é tava muito precisando, tempo. viu? Aquele prédio, né, tava mesmo... Difícil. Os 2 prédios hoje do TRE estavam complicados, né? Tanto E ali não da Praia de tava mais, Iracema, a demanda tava muito grande, comportando né? também, né? O número de servidores muito grande. E lá é uma estrutura boa, né? Bem confortável para a gente realizar os trabalhos. Pronto, aí agora vamos aqui, eu fiz um esqueminha aqui de bate-papo pra gente trabalhar, né? Porque a gente tem que caminhar aqui. Vamos falar da sua vida de concurseiro, né? Porque no nosso papo de concurseiro eu trago sempre um aluno que passou pela peleja, né? A peleja é grande. A peleja é grande. Passou pela peleja e que vem dar aqui uma palavra de alento, né? Não desista, só passa mesmo quem não desiste, né? Porque se você ficar no meio do caminho, o negócio complica. E aí, eu costumo dizer, Balbino, assim, eu acompanho muitos alunos, eu me envolvo muito com os alunos, né? Assim, é uma coisa inerente à minha vida. E eu traço alguns perfis aqui. Você tá no núcleo daqueles alunos que se adaptaram ao processo. Assim, se foi doloroso para você, eu não enxerguei essa dor. Eu sempre, lógico que você, né, tem a característica de sempre estar rindo, sempre estar satisfeito, brincando. E como eu acompanhei essa sua mudança de estar no BNB, ir para o MPU, vir para a Caixa e depois ir para o TRE, eu não senti a tua angústia. Você não me passava angústia. Eu acho que você abraçou o processo e você tentou tirar o máximo de coisa boa do processo. Você fez muitos amigos aqui, tinha a sua turma, né? Levou amigos pra vida toda, inclusive tia Lid, porque a gente fica falando direto no WhatsApp. Ninguém vai contar, né? As fofocas. Claro que nós vamos falar das fofocas aqui. Fofoca só no WhatsApp, eu e ele, né? Mas como era o teu dia a dia como concurseiro? Assim, você era aquele concurseiro que gostava mais de ler PDF, ou era aquele concurseiro que gostava mais de ler letra de lei, gostava mais de estar em sala de aula, ou assistir mais videoaula, que a videoaula é uma coisa mais nova, né? Não, mas peguei videoaula. Fazer questão. Como foi o teu processo? E assim, eu quero que você deixe claro, se houve dor, como foi que você conseguiu se blindar para não passar isso para os outros, né? Porque você realmente curtiu o processo. Você não era uma pessoa que... porque tem gente que tá aqui que, olha... Eu sento, eu acalmo. Vamos rezar. Vamos brincar, vamos ouvir um som, vamos desopilar, vamos ali tomar um açaí, né? Uma carnezinha de porco, um baião. Mas você curtiu o processo. Você era daqueles alunos que curtiam o processo. Então, como foi para ti? Celisa, até interessante falar isso, porque chegou uma hora que eu fiquei até pensando, será que eu não tô gostando demais do Prime? Será se eu não me apaixonei pelo processo e não quero passar no concurso para não sair daqui? Mas assim, meu olho tá irritado, mas realmente contato, não é emoção não. Foi assim, eu sempre tive a certeza que eu ia passar. Isso é muito bom. Você sempre foi otimista. Sempre fui otimista nesse ponto. Na verdade, assim, quando eu já trabalhava, né, quando eu vim para cá, eu já trabalhava na iniciativa privada, já vinha passando por uns problemas. Você é formado em quê? Sou formado em administração. Certo. E eu trabalhava numa grande empresa, mas assim, não tinha aquela valorização, né? Aquela questão mesmo de iniciativa privada. E aí chegou um determinado ponto que eu parei e disse, não, agora eu vou ser servidor público. E ali eu decidi mesmo ser servidor. Então, quando eu vim para cá, eu vim nessa certeza de que eu só sairia servidor, né? Então, assim, eu nunca tive essa dúvida. Nem pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Eu sempre vi realmente como um processo, de que essa não aprovação estava me levando a um conhecimento para ser aprovado futuramente. Fantástico. Então, assim, eu nunca tive mesmo
claro, né, que dúvidas surgem, né? Tem dia que você Certeza. vai dormir, eu até falei isso na entrevista que eu fiz com a Malu, aqui no quadro Sim. também, né? O que eu passei passei até até passar, isso. Que às vezes você vai dormir e diz, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Será que não era melhor eu estar voltando para a iniciativa privada porque eu não consigo aprovação? Mas assim, aquela dúvida só durava uma noite. Quando eu acordava de manhã já era na certeza Estava feliz, satisfeito. de voltar mesmo para estudar. E eu sempre tentei trazer para mim realmente essa questão que a tia Lid falou, de não trazer aquilo como um peso, Sim. né? Mas de ser leveza, né? Eu vi assim muitos colegas aqui, muitos amigos, que eu vi que eram bem mais preparados que eu, mas assim, às vezes não passava Um por fardo. conta por conta mesmo de que carregava o estudo como um fardo, né? E isso impactava muito. Mas assim, foi um processo fácil, para mim foi um processo fácil. Era visível isso em ti, eu- que o processo era fácil. Assim, sempre rindo, É, captava muito bem a informação, não tinha aquele estresse, porque tem hora que você tá... E eu tinha uma mente você- muito aberta também, assim, eu não era muito de discutir, de entrar na... Tia Lídia até falava muito, brincava muito essa Sim. questão, vocês não são ministros do Vocês STF, não são né? ministros do Supremo, pelo amor de Deus. Porque se eu aceitava tudo que vinha, Sim. né, assim, de informação eu estava ali realmente para aprender e não para discutir. O meu processo de estudo, Tia Lídia, foi... Eu comecei com videoaula, eu gosto de videoaula, eu gosto da aula visual. Sim. Eu aprendi que eu não gosto muito... Assim, eu gosto de ler, gosto de leitura, mas para o concurso eu via que não me causava tanto retorno. Impacto. Para mim era aquela visão, a mesma visual. Sim. Então era vir para a sala de aula, Sim. assistir aula mesmo, ou videoaula. Que fantástico. Eu vi mesmo assim. Então, assim, assisti muitas videoaulas e exercícios, né? Que é o Exercícios. segredo. Agora, Letra o de exercício, sim. Com papel, Sim. riscando. Papel, e- riscando, errei. Tá lá no artigo Acho tal. que são incontáveis os cursos que eu já fiz aqui de Os exercícios. De exercício. Já fiz Verdade. chá das 5. Chá das 5, prato feito. A feito, gente vai voltar com revisaço. chá das 5 e prato feito. Vou voltar com revisaço. certeza absoluta. Assim, tenho nenhuma dúvida disso, porque é necessário, se É faz necessário, necessário. é Né? muito. Simulado. Uhum. Né? Inclusive, vou dar um feedback aqui para quem está assistindo. Quarta-feira agora, nós vamos fazer o lançamento de alguns projetos do Prime, projetos para ajudar nessa caminhada do INSS e do TJ, e eu acredito que isso vai se estender para os outros. Então, quarta-feira nós vamos ter live, quarta-feira que é o feriado de 7 de setembro, às 9 horas da manhã, focado no INSS, e às 11 horas focado no TJ, e nós vamos apresentar alguns projetos e dar uma ênfase como o aluno deve estudar nesses 3 meses, porque esses 3 meses aqui vão ser essenciais para ele, né? A previsão de prova do INSS é dezembro ou janeiro e a do TJ na mesma época, né? Sempre coincide, né? Eles Sempre, dois. é sempre TJ e batendo INSS ali, são né? próximos, né? E MPU já também, Já, né? já, MPU, também é próximo, TRT, TRF. A gente vai ter agora é INSS, TJ. Agora logo dezembro, depois janeiro. entra MPU, Aí né? na sequência a gente vai ter aí TRE, aí MPU, TRT, TRF. Então quem está estudando para tribunais vai ter essa sequência aí que ela é cíclica. Ela vai acontecendo e você tem que acreditar que uma hora dá certo. E Né? fazer uma base, né? Tia Lídia? Fazer a base. O essencial é essa base. Português, informática, raciocínio lógico, constitucional administrativo. Por quê? Porque a gente trata, e eu falo isso, né? Eu tenho um professor chamado Ubirajara Casado, que ele é focado nas carreiras de advocacia pública. E ele tem um projeto chamado Núcleo Duro. O núcleo duro dele corresponde àquelas matérias que caem em todos os concursos de advocacia pública. Então, eu arrisco a dizer a você que está assistindo que a gente tem um núcleo duro para tribunais. Que se você ficar bom mesmo nesse núcleo duro, as outras matérias você vai só colocando à medida que o edital vai saindo. Então, você precisa entender que você precisa beirar aí, em termos de questão em simulado, 80%, 90%, 90% é ideal, de acertos em português, informática, raciocínio lógico, constitucional administrativo. Esse é o núcleo duro de tribunais e Ministério Público. Eu acho que foi a grande sacada minha, assim.
Porque eu tinha Ficar realmente muito essa bom base. nessas Eu já tinha uma base matérias, muito né? boa em português e fiquei com uma base muito boa em constitucional e administrativo. A gente está com o projeto, voltou o projeto de Direito Constitucional na Na veia, veia, né? fiz na veia. Caminhando aí para 100 alunos, viu? fiz Já. na veia. A Malu Ave Maria tá mais Inaugurei feliz hoje. o na veia. Tá vendo como ele é sócio? E aí, a sacada do constitucional na veia e o administrativo na veia é porque a gente vai no tempo da gente, vai da base até a jurisprudência e no meio a gente faz questões. Por quê? Porque como não é focado em nenhum concurso, a gente não tem essa pressa de correr. Você tá ali pra fazer sua base. Então, o curso teve a primeira aula sábado agora. E o curso tá fantástico, né? Quem quiser ainda entrar, dá pra entrar, viu? Fazer. Venha se atualizar. Atualizar, né? Mudou muita coisa, viu? Mudou Licitações e contratos, improbidade administrativa. Acho que umas 20 emendas constitucionais, o negócio assim foi impressionante. Todo dia tem uma jurisprudência administrativa. Eu não sei por que esse povo tá trabalhando tanto. Eu fico impressionada com esse povo. Aí, Balbino, sim, então o seu foco era videoaula, era assistir aula, então você é mais visual. Sou E mais visual. eu, assim, uma coisa que eu tô batendo muito nesse papo de concurseiro é para as pessoas entenderem que não existe forma de bolo, né? Não existe aquela, tem que ser Tem que desse ser jeito, assim, a receita de bolo. Não tem, cada aluno é um aluno diferente. Vai aprendendo, né? É um aprendizado, né? É Na um verdade, aprendizado. o estudo para concurso é um aprendizado. Com certeza. Você vai aprendendo a estudar. Eu né? trouxe Lara aqui, Lara me disse, eu só estudar por PDF. Lice, eu só estudo por PDF. Você gosta mais do visual, de assistir aula, videoaula. Camila, a Camila é a número 1 da videoaula. Camila Montenegro. E aí uma coisa interessante, porque nesse mês de setembro a gente vai ter aqui os meninos. Antonizete é auditiva. Bota o fone de ouvido, vai arrumar a casa, vai no ônibus, vai pra academia. Meu filho, se eu botar os fones de ouvido... Não dá 2 minutos, meu filho. Eu já tô procurando alguma coisa pra eu olhar, não sei o que. Não dá. Eu boto fone de ouvido, eu gosto muito de podcast. Eu gosto demais de podcast. Então, toda noite agora, terminou o Pantanal, olha o meu... Não muda, né? Balbino disse, Tia Lindy, tu não muda, tu não engorda, tu não emagrece, não muda a cor do cabelo, não muda a massa de óculos, não deixa de ser não brasileira, não assiste... BBB? Todos os Big Brothers assistiram. Eu já tô assistindo as prévias do novo Big Brother, viu? Só pra avisar pro povo, não... Ai, Tia Lindy cabeçudo, é o meu momento de desopilar. Tem que ter uma válvula de escape. Claro! Senão... Agora eu tô nos doramas coreanos. Rapaz, ó, assistindo todos os coreanos. Advogada extraordinária comigo mesmo, assisti tudo. Então, assim, terminou o Pantanal. Tô sofrendo, porque Pantanal acaba. Aí eu vou Só pro tá tarde, né? Agora, por conta do horário político. Aí tá um pouquinho tarde, né? Mas aí é o tempo que eu saio daqui e chego em casa, né? Aí eu vou pro podcast. Eu gosto muito de podcast. Ontem eu tava assistindo o podcast da Bruna Marquezine, no pod delas, alguma coisa assim, né? Que ela tava contando a história, como foi que ela foi escolhida pra ser a heroína lá do filme da Marvel, né? Pois é, ela foi contar lá, achei fantástico. Mas no meio do caminho eu dormi. Aí hoje eu acordo muito cedo, né? Hoje 5 horas da manhã peraí, deixa eu voltar aqui pra ver onde foi que eu parei. Aí fui botar. Mas assim, eu preciso ter uma concentração extraordinária pra estar ouvindo aqui, entendeu? É mais fácil assistir o podcast todinho se eu colocar aqui e ficar vendo, né? Que é uma característica que eu até conversei com o boss aqui, porque o nosso formato daqui a pouco vai subir pra Spotify, Deezer, essas coisas, né? Chefe, o boss tá muito chique, né? Aí eu disse, não, mas não tira do YouTube não, porque pode ter gente como eu que prefere ver, né? Prefere ver e a gente tem que atender todas as demandas, né? Então tá dando certo, assim, mas é importante os alunos entenderem que cada um tem a sua forma de ser aprovado. Tem. O objetivo do papo de concurseiro é trazer histórias reais de estratégias, o nosso núcleo aqui no papo concurseiro, histórias reais de estratégias que deram certo. Então eu fico muito feliz quando alguém chega aqui e diz assim, eu fiz isso. O que eu fiz foi isso aqui.
né? E eu testei outros. Testou outros, né? E não deu certo, O né? Fernando tirou o primeiro lugar para oficial de justiça. Ele me disse que só consegue estudar uma matéria por dia. Eu também tenho eu já tentei aqueles ciclos, tia Lídia, que as pessoas ensinam, né? Tem que ser 50 minutos de cada, a técnica Pomodoro. Eu tinha que ser mesmo aquela coisinha de colégio. Não vou mais bater Hoje é nessa português, tecla, viu, meu povo? amanhã é direito constitucional. Olha, é assim, é complicado, né? Eu fico batendo na tecla, né? Eu acho que eu sou uma pessoa não quista pelos coaches. Porque eu digo, cara, tu precisa se adequar ao aluno, não o aluno que tem que se adequar a ti, não. Tu faz um ciclo, bota 4 matérias aí o mesmo ciclo joga para 100 alunos. Vá ouvir as dores do aluno. Eu não conseguia, assim, quando Vai entender dava como 50 é a vida minutos do daquela matéria, que eu tinha que quebrar o raciocínio daquela matéria e começar outra, eu já... Primeiro que os 20 primeiros minutos eu perdi, né? Aí assim, vai ter que ser uma matéria Os 20 por primeiros dia. minutos você toma água, você se levanta, você abre o WhatsApp, você abre o Instagram. É uma luta pra você se concentrar. E outra coisa, tia Lídia, assim, até aproveitando, eu nunca controlei tempo. Foi indo. Assim, eu Qualidade, estudava o no meu... importante era a qualidade. Estudava no Isso é na importante. minha qualidade, era no meu limite. Você, como era a sua estratégia de estudo? Eu sempre rendi muito à noite, Sim. eu nunca rendi muito pela manhã. Então, assim, de manhã eu geralmente não estudava, eu ia resolver qualquer coisa que tinha que resolver. Né? Tarefa de que quando a gente está sem trabalhar, a gente vira o já faz, né? Já que tu, né? Já que né? tu não faz, Já que tu não tá fazendo, já Tá com tempo livre, vai bem ali no banco, vai então bem de ali manhã no eu resolvia supermercado. todos esses problemas e aí eu estudava à tarde. Né? Então à tarde era videoaula, era exercícios e noite eu vinha para cá para fazer os cursos. Né? Então assim, como eu tinha essa questão visual, eu preferia fazer à noite. Sim. Porque à noite eu rendia mais. Eu sempre rendi muito à noite. Né? Para estudo, para dia a dia mesmo. Então era à noite. Aí mesmo assim, às vezes eu chegava em casa e estudava ainda. Porque eu não tinha sono, eu Durante estudava. muito tempo eu fui notívaga. Eu durmo pouco. Eu durmo no máximo 5 horas por dia. 6, assim, o meu máximo tá bem, 6 né? horas. Lá em casa, papai é assim também, né? Papai, 3 horas da manhã, papai levanta, pai pra vacaria, porque ele tem uma vacaria, né? E aquilo ali, ele tem 82 anos e tem muito mais energia do que eu. Tem uma qualidade de vida extraordinária lá em Independência. E às vezes meu irmão fica, né, preocupado. Eu disse, não tire ele da rota dele, porque no dia que tirar, ele desaba. Sim. Né? Os meninos aqui de casa acham que eu trabalho demais. Eu disse, no dia que eu parar, eu me acabo, né? Aí você trabalha demais. Quem trabalha com o que gosta, não trabalha. Né? Isso aí é verdade. Então, assim, durante muito tempo eu fui notívaga. Mas depois que o João nasceu, isso meio que bagunçou meu fuso horário, entendeu? Eu fiquei uma pessoa meio, assim, sem identidade. Foi de acordo com com a necessidade do João. As necessidades do João. Então, eu costumo hoje dormir ali por volta de meia-noite. Eu não costumo desacelerar antes da meia-noite. Meia-noite, 1 hora eu ainda tô... E, incrivelmente, eu estou acordando todo dia, 3 horas da manhã, biológico. Aí volto a dormir um pouquinho, 5 horas eu já tô acordada de novo. Definitivamente. Então, assim, não tá uma qualidade de sono muito boa, não. Mas eu não sinto no dia. Agora, depois do almoço, eu tenho que dormir ali 20 minutos. Aí eu renovo. Eu tinha esse problema, tia Lídia, porque esse horário de 6 da noite. Era Dava uma canseira. Esse horário pra mim era meio complicado. Até mesmo em aula dava aquele sono, né? Mas assim, depois é só mesmo aquele período ali, depois pronto. Então assim, à noite eu consigo render bem mais. Aí eu sempre estudava à noite. Fazer muitas questões? Muita. Você acha que chegou a fazer quantas questões? Vixe! Que concurso? Passou de 15 mil? Passei, certeza. Mas eu gostava, como eu falei, assim, eu gostava Eu sou viciada em do resolver papel. questão. Eu nunca conseguia... Assim, eu gostava muito de videoaula, mas... Pra arriscar, pra fazer, tinha tinha que ter. ser no papel. Porque eu tenho que dizer por que aquela lei está errada. Justificar. Tanto que na prova eu fazia isso. Eu não conseguia fazer a questão, eu sei que o item A tá certo, vou marcar. Eu marcava o que tinha errado no B, parece que eu estava estudando, né? O que estava errado no C. Fantástico. Então, assim, eu já tinha
E uma você noia. tinha um parâmetro de fazer simulados, por exemplo? Eu fazia simulado, a gente sempre teve simulado aqui no Prime, né? Sempre fazia, sempre assistia aulão de véspera. Sim. Sempre assistia aulão de Malu véspera. acertando todas as questões? Porque assim, Impressionante. tinha muita gente, né, que não fazia porque achava melhor Cansativo. descansar e tal. Eu não, assim, eu sempre ia, acho que todos os aulões de véspera eu ia. Você tava? Eu ia, ia até o final. E por incrível que pareça, assim, eu aprendia bastante e sempre caía alguma coisa na Sim. prova, né? Não tem como. Eu vou pegar algumas perguntas aqui do chat, tá? Pra você responder. O Diego tá perguntando, Balbino, como eram as suas revisões? Eu sempre, assim, revisões eram em cima de questões, né? Então, Você fazia revisão do sétimo dia, do 14º, ou não tinha essa... Não tinha. Eu via um assunto, fazia a revisão ali, exercícios. Aí, por exemplo, direito administrativo, né? Órgãos públicos, administração pública. Aí quando juntava uns 3 assuntos mais ou menos Sim. parecidos, aí eu fazia Aí uma você revisão. fazia uma revisão. Isso. Aí depois eu passava para licitações, eu estudava toda a parte de licitações. Aí depois ia pra revisão. Aí depois revisão. Então sempre ia por Então, assuntos. revisão por assunto, né? Dentro da por matéria. assuntos. Não era assim por dia, não. Nunca fiz. O Jorge tá dizendo, também não sou de ciclo, gosto de uma matéria por dia. Vou na sequência do NIMAR, aula, caderno, letra de lei. Está funcionando comigo, graças a Deus. Isso é muito bom. Se você tiver pergunta para fazer pro Balbino, pode fazer, viu? A letra da lei, pessoal, é essencial. Sim. 60% a 70% da sua prova vai ser letra de lei com certeza absoluta, né? A Val tá dizendo que você é meu ídolo. Valzinha Val. trabalhou comigo na caixa. Aí, o Haroldo, acho que dá pra estudar tanto o INSS e o TJ. Dá pra estudar um, viu, Haroldo? Não invente estudar os dois, não. 60% da prova do INSS é previdenciário, que não vai cair no TJ. E pesado. Muito pesado, muito pesado. Deixa eu tentar falar aqui com ele. Você pode fazer as 2 provas, mas você deve focar em um concurso. Porque focar nos 2 é dar tiro no pé. Não é tranquilo. Se você disser assim, dá para estudar TJ e TRE, são mais matérias afins do que TJ e INSS. Uhum. Porque o que é que você vai inserir ali? O eleitoral. Né? É o Tira eleitoral que você alguma, vai... do TJ e entra o eleitoral. E às vezes nem tira. Teve TRE aí que copiou o TJ e inseriu o eleitoral. Entendeu? Os tribunais são bem mais parecidos. Né? Eles são bem mais parecidos. Marcos, a gente tem curso teórico que está começando amanhã e noite para TJ. A gente vai ter a turma de exercício que está começando tudo presencial, começando dia 13, e a gente tem o ciclo de simulados. E no online a gente tem o curso teórico, e quarta-feira nós vamos ter lançamento de 2 projetos, né? Projeto de exercício e projeto de simulado online, tá? Balbino, você acha que dá para conciliar TJ e TRE? Sim, né? Conciliar TJ e TRE dá. TJ, você está estudando TJ aqui até dezembro, janeiro, e você vai ter visto aí 60% a 70% do TRE. Sim. Né? Porque entra depois só o eleitoral. Eleitoral. Que hoje são o quê? 4 leis, né? 4 leis. Que é o Código Eleitoral, Sim. Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos e Lei das Inelegibilidades. Eles basicamente estão trabalhando com essas, né? Uhum. Então, você vai estar fazendo uma base aí, estudando para o TJ, você está fazendo realmente essa base. Uhum. E aí, passou o TJ, engata o TRE. Já vai direto. Porque o TJ vai acontecer até fevereiro, possivelmente, né? Até fevereiro não, até janeiro, né? Porque fevereiro é desembargador na sai. E aí, na sequência, já vai pro TRE, que vai ser o maior concurso da história do TRE, com certeza absoluta, né? Eu vou fazer um bate-bola aqui com o Balbino e vocês vão fazendo as perguntas aí que eu vou... O Denilson tá perguntando se eu tô melhor. Melhor não tô não, né? Mas tia Lídia é dura na queda. Tá perguntando se você fazer resumos. Mapas mentais. Fazia. Mapas mentais eu fazia. Mentais. Fazia muito. Resumo não tanto, mas mapa mental... Claro, né? Resumos em cima de mapas mentais. Sim. Né? Eu sempre fiz muitos mapas mentais. Sempre fazia. É bom porque você visualiza, né? Como eu tinha, né? Como eu já falei, eu tinha essa memória mais visual, eu gostava. Ajudava, né? Ajudava bastante. Pronto, Haroldo, tô melhorando, viu, Haroldo? Tô melhorando, vai dar certo. Já tô fazendo meus exames, já fiz falta ultrassom, já fiz raio-x, já fiz
Eco, mas vai dar certo, né? Eu te falei, né? Que eu tô com suspeita de pedra no rim ou pedra na vesícula. É. Cirurgia. Aí, cara, final de semana eu Carne comi de uma porco. panela de torresmo. Coisas que não mudam. Coisas que não mudam. Aí, meu filho, a pessoa acha que tem 20 anos ainda, né? Que a pessoa se sentava no chão com a panela de torresmo, né? Até coisa do torresmo. Felicidade. Tem... Oh, meu Deus do céu. Me sentei no chão, domingo. Vem a torresmo, aí o organismo não aguenta mais, né? A pessoa, né? Passou 200, tá ferrado. Aí É cruel. a pedrinha não gostou da minha ideia de comer torresmo, né? Balbino, nós estamos chegando aqui nos nossos momentos finais e eu vou fazer um ping-pong aqui com você, tá certo? Certo. A matéria que você mais amava e a matéria que você mais detestava estudar. Eita. A hora da verdade. Pode ser duas? Pode ser. Administrativa pode ser. e constitucional. Você não vai fazer essa desfeita comigo, né? De Mas dizer na minha frente que gostava de constitucional mais do que de administrativo. Deus me Administrativo e livre, que eu constitucional. não ia nem dar aula mais hoje. Não, mas sempre gostei das duas, assim. São matérias gêmeas, né? E não só pro concurso, né? Pra vida, né? Então, assim, no dia a dia, né? Acho Verdade. que era pra ser duas matérias que era pra ter no currículo escolar Pois mesmo. é, né? eu tava falando isso com a Malu. Malu, tem que trabalhar a ideia aí com esses políticos novos que estão entrando, de voltar a ideia de ter essa... Antigamente, né, antes do Tchan, a gente tinha o SPB, que era mais ou menos o que a gente queria. E tem que ter uma noção de cidadania, tem que ter noção de direitos individuais e coletivos, tem que ter noção das funções. Engraçado, ontem à noite, o João hoje teve prova na escola. E ontem à noite eu fui estudar com ele a revisão, né? E aí tava falando de cidadania e a divisão de funções dentro do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Então eu fui fazer meu mapa pro João pra explicar. E o João ali, quer dizer, mamãe, que fulano de tal manda e fulano de tal manda. Mamãe quer dizer que fulano faz as leis, porque ele me vê conversando com as pessoas, né? Ai, mamãe, aquele fulano faz o quê, né? Pronto, aquele fulano faz isso, né? Faz isso, faz aquilo, né? A gente lá no TRE, a gente tem muitas essas palestras em escola, Sim. né? É um trabalho também que o TRE faz. Fantástico. Né? De palestra, então assim, a gente vai para a escola, dá palestra, que tem um programa Eleitor do Futuro, né? Que a gente vai dar palestra justamente para esses jovens, né? Importantíssimo E assim, o aluno, a criança entender essa divisão de funções. Né? É importantíssimo. E o jovem, assim, ele tem esse interesse, né? Realmente Sim. de saber o que é que cada um faz, né? Sim. Não só ali na hora da votação, mas o que realmente que o deputado faz, o que o senador faz, que infelizmente para muita parcela da população não tem, né? Não entende. Verdade. Sim, a matéria que mais detestava. Para estudar, assim, informática. Para estudar. O calo de muita gente, A viu? informática. O calo de muita gente. Eu acho até, Tia Lid, pela questão do dia a dia, de Sim. se utilizar a informática Sim. no dia a dia, né? Todo Verdade. mundo sabe mexer no computador, assim, mas assim, para parar, para estudar. Aprender Aquelas... é complicado. E assim, eu sempre também tive. Aí foi uma dificuldade, porque assim, informática é uma matéria que eu não gostava para estudar, mas uma matéria que eu tenho dificuldade é contabilidade. Eu já fiz cursos, assim, já fiz curso de Te contabilidade. pediu de estudar para o concurso de auditor isso? Não, mas. Eu nunca quis. Na verdade, eu pensei em fazer. Não, vou ser sincero, acho que impediu. Impediu, assim, aquela dificuldade de aprender a contabilidade. Mas eu cheguei a fazer Tribunal de Contas do Estado, TCE, fiz, que o último TCE eu fiz. Sim. E eu acho que realmente foi o que me travou. Foi assim, uma matéria que eu não consegui aprender mesmo. Camila também teve essa dificuldade. não Camila disse, passou 1 ano estudando contabilidade. Meu Deus, eu nunca vou aprender isso aí. Camila é fora da curva, né? Não, Pra ela me dizer que não aprendeu contabilidade Agora é porque eu tô o negócio tranquilo. foi brabo. Agora eu estou tranquilo. Ela lide pela manhã, ela disse, quando vê auditor jurídico, ela, ai meu Deus. Qual a sua banca preferida? CESP, existe CESP ainda? Que é a Sebrasp, né? Sebrasp. CESP. Cara, ninguém que sentou aqui falou de FGV, graças a Deus. É porque, assim, Tia Lídia, eu acho que a CESP, ela É linear, realmente cara. ela valoriza quem estuda ali, quem Só você tá estudando, você merece. não tem aquelas pegadinhas, Verdade. aquelas puxadas de tapete. Verdade. Claro, né? Tem Quando provas você- esdrúxulas. É, assim, você, louca, quando mas- você
consegue essa familiaridade com o CESP, com o SEBRASP, você sabe até o que ele vai perguntar. Como pergunta, né? Como cai. Onde é que tem uma pegadinha? Isso aqui é uma pegadinha. Eu fiz já FCC, eu fiz aquele TRT, né? Sim. Aquele famoso Sim. TRT que praticamente Sim. todo mundo fechou a prova. Foi. Então é muito complicado, né? Você está estudando Você de repente... acertar 90% das questões e sair chorando porque sabe que não vai entrar é desumano. Então, É assim, eu acho que o complicado. CESP, ela tem... A SEBRASP, né? Ela tem essa consideração. Qual um bizu de aprovação? Exercício. Exercício. Não tem como. Estudativo, né? É, Estudativo. Fazer exercício, fazer revisão, fazer simulado. E porque assim, quando a gente faz exercício, a gente vê como se repetem, né? Verdade. Como as questões se repetem. Pode não ser da mesma forma, Sim. mas de uma Ela roupagem traz uma diferente. similaridade, né? São muito parecidas. Você vê a questão de ser, eu já vi ela em algum lugar. Isso. E sabe como vai cair, né? Porque no teórico, quando você vai estudando ali no teórico, a gente tem só aquela... eu estou estudando isso, mas não sabe como vai cair aquilo ali numa prova, né? Fica só aquele achismo. Como é que eles vão cobrar Isso. o exercício? E aí, para finalizar aqui nosso podcast, sonho de consumo no serviço público. Assim, um cargo que seja assim, esse cargo é o meu cargo. Ou então, não, eu estou muito feliz no meu cargo. Eu estou muito feliz no meu cargo, graças a Deus. Pensei em analista. Que a gente vai deixar, né? Coloca nós dois aí. A gente vai falar. Pensei assim, era um concurso que eu vinha pensando em fazer para analista. Mas assim, na verdade... Não vai mais fazer sentido agora. Com esse projeto de lei aí aprovado que o técnico vai passar por nível superior, né? Então, assim, eu sou apaixonado pelo órgão e pelas atribuições. Assunções. Então, hoje eu não almejo o outro. Você acredita que o concurso TRE de 2023, ele já vem com técnico para nível superior? Acredito que sim. Eu acredito também. Que sim. Até porque já está faltando só a sanção só do tá faltando a presidente, sanção. né? Algumas pessoas levantaram o vício na iniciativa legislativa. Eu não li o projeto de lei. Eu confesso que eu fui pego de surpresa. A gente tinha feito um seminário sobre isso no MPU e eu sabia que existia esse projeto, mas na semana que a gente fez, na semana seguinte foi aprovado. Era uma coisa um pouco para pós-eleição. Então, quando foi aprovado, para mim, foi surpresa. E aí eu ainda não consegui parar por conta desses exames que eu estou fazendo para ir atrás do projeto de lei. Então, existem algumas pessoas falando de vício da iniciativa legislativa, né? Mas eu não sei se existe esse vício, não. Confesso a você que eu tô por fora. Mas é uma realidade. O INSS, o último concurso do INSS, que vai ser nível médio, é esse. Por falta de tempo de aprovar a lei, eu acredito que os TRTs que saíram agora são os últimos que técnico é nível médio. Então, os próximos que vão sair daqui para frente já vão ser nível superior. Né? Isso, pessoal, algumas pessoas me perguntam, e o que a senhora acha disso? Assim, eu vivenciei isso no TJ do Ceará. O cargo que hoje é técnico, ele não foi criado técnico, ele era atendente nível fundamental. E o auxiliar era nível médio. E o técnico era nível superior. Então, dentro do TJ era atendente, auxiliar e técnico. E houve um processo de mudança, né? O nível superior passou a se chamar analista. Aí tem o analista adjunto, o analista direito, o analista especialidades. O auxiliar virou analista também, que era nível médio, virou nível superior, né? O técnico que já era nível superior foi para as especialidades, que lá tem administração, contabilidade, não sei o que, né? Direito. E o atendente fundamental virou nível médio, que é o cargo de técnico. E o oficial de justiça, eu peguei todas as fases do oficial de justiça. Os 10 anos que eu passei no TJ, eu peguei todas as fases. Eu peguei, já vou falar da minha idade, né? Eu peguei o oficial nível médio. Quando o oficial era nível médio. Nível médio. Depois teve uma mudança de lei, que o oficial passou a ser nível superior, qualquer formação. E depois, hoje, bacharel em Direito. O do Nilmar já é bacharel em Direito. Já. Mas foram as 3 fases. Então, assim, é uma tendência natural. Eu acho que as pessoas têm que entender que... E eu falei isso no seminário, uma coisa que é importante. O que
Quando entra lá, Balbino, é difícil a administração controlar as atribuições. Você acaba tendo técnico fazendo serviço de analista. Sim. E com essa súmula nova do STJ falando que é desvio de função, fica inviável para os tribunais ou para qualquer outro órgão, porque vai ter que estar pagando a diferença. Ah, então se é assim, vamos transformar logo esse cargo de início superior para início superior. E aí a gente faz uma divisão só de atribuições, mas com a possibilidade de brecha, porque o problema é esse desvio de função, que está dando muita dor de cabeça. Né? O STJ tá batendo nessa tecla, então vai ser complicado. Só deixando claro aí, pessoal, que esse projeto de lei que foi aprovado, ele não atinge o TJ do Ceará. Aliás, ele não atinge nenhum Tribunal de Justiça Estadual, ele só atinge os federais. TRT, TRE, TRF, TJDFT, né? Porque Isso, eu acho que a iniciativa foi até do TJDFT. Foi, a iniciativa foi deles. Aí atinge TRT, TRE, TRF e TJDFT, porque são regidos aí, né? A Lei 11.419. E aí, Lei 8.112 envolvida aí, que não vai afetar em nada. Então, cada TJ é que vai ter que fazer o seu projeto de lei para ir mudar isso aí no futuro, né? É uma tendência natural. Então, se você é nível médio, acelere seu passo e vá fazer aí uma graduação, uma licenciatura, né? Um bacharelado, um tecnólogo que tenha a carga horária de nível superior, porque cada vez mais vai ficar complicado ter concurso de nível médio. Vai, essa é a realidade, né? A realidade de hoje, quem passa no concurso de técnico, os meninos até fizeram um levantamento no sindicato, 80% já tem uma graduação. Já tem uma graduação. É muito alto. Hoje eu acho que o TRE, no nosso quadro, não há nenhum servidor sem graduação. Mila me falou isso, fiquei impressionada. Não há nenhum que não tenha graduação. Tanto que teve já tinha havido essa mudança, né? Sim. De que os técnicos Sim. Graduados teriam esse o adicional 5%. de qualificação. Isso. Porque hoje a realidade é que todos são graduados. E realmente há uma mesmas atribuições, né? Assim, fazendo as mesmas atividades. Não é à toa que você chega em cartório e o chefe do cartório é um técnico. Né? Então, isso aí deixa bem claro essa análise, né? Então, é a tendência do futuro. Vai ser aprovada, já foi aprovado, né? Vai para sanção e veto. Então, os federais já vão exigir esse nível superior e a tendência é que os tribunais estaduais também acompanhem aí essa ideia, né? O INSS já disse que esse é o último concurso de nível médio. Próximo já vai ser nível superior, né? E aí, realmente, há a possibilidade dos outros órgãos, né, caminharem. Sim, com certeza. Né? Meu filho, eu tô muito satisfeita. Sexto sócio, sexto sócio não, quinto sócio. Negócio de sexto sócio não, né? Eu queria muito que você tivesse. Faz tempo que eu te chamo, né? Faz. E aí tinha umas travadas aí, mas deu certo, né? Então eu queria lhe trazer, porque eu queria mostrar para os meninos que o fardo não precisa ser pesado. Não precisa. Não. Você precisa se apaixonar pelo processo. Talvez seja o maior segredo aí de um concurseiro feliz. Se apaixonar pelo processo. Saber, eu vou passar e eu vou ser aprovado e eu vou passar por isso da melhor forma possível. Eu vou passar feliz, eu vou passar sem dor, eu tenho o meu objetivo e vai acontecer. E eu vou fazer amizades lindas. Lembra que eu disse na sala de aula, vocês não estão aqui para fazer amigo. Era o lema do Tia Liz. Quando eu olhava, tava lá. Eles tudo junto. Não dava para separar. E eu vou dizer uma coisa, Tia Liz. Aquele grupo que andava comigo, a gente ainda tem... Menina, eu vi uma foto de vocês agora. E todos os servidores. Que fantástico, gente. Fico muito feliz por isso. Comentando isso. Muito feliz. Então, entenda, você não precisa sofrer com o processo. E outra coisa, se estudar, passa. Não existe uma formulazinha de bolo. É você entender o seu processo. É você se adaptar a ele. E aí, caminhar, seguir. Acredite em você. Suas considerações finais, Balbino? A Tia Liz já falou tudo, né? É isso mesmo, né? É se apaixonar pelo processo, é não sofrer, é sentir prazer naquilo que está fazendo no momento, né? Se realmente o momento é de estar ali estudando, é se apaixonar pelo que está fazendo. É duro, né? Realmente é complicado, né? Tem dias que esmorece mais isso. Mas assim, tem que criar essa paixão por isso, né?
E se cercar de pessoas também que que te impulsionem e que sejam positivas também. E ter a certeza, assim, de que é uma fase, você precisa, como diz, né, precisa passar por aquilo e que vai alcançar, né? Assim, é aquela máxima, né? É um lugar na fila. É um lugar na fila. É um lugar na fila. E aqueles que estão na frente vão saindo para você alcançar o seu. É importante isso. E é muito gratificante quando a gente vê a nossa primeira aprovação. E nomeação. Né? Eu acho que o TRE foi muito emocionante pra ti, né? Porque ficava, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, né? Eu já estava realmente quase na prorrogação, né? Quando me chamaram. Na verdade, já tinha passado a prorrogação, já estava no final. Isso. Mas, e me chamaram assim, ainda pro interior, eu disse, agora eu vou mesmo, agora eu vou. Dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou. E assim, vale a pena tudo. Que bom. Né? Você também conheceu o órgão que vai, né? As suas aptidões mesmo. Importante. Né? Porque eu vejo assim, eu tenho que passar naquele porque aquele é top, né? Não, né? O que você realmente vai se sentir feliz. Né? Porque é o que vai a sua vida toda, né? É pra vida. É pra vida. Pois essa é a nossa mensagem de hoje, viu? Eu agradeço a sua participação. Feliz demais por você estar aqui. Na próxima semana a gente está com o Felipe Godi, que hoje é auditor contábil financeiro da Cefaz, aprovado também. Felipe Godi também. Aprovado em vários concursos. E humorista, viu? Sim. Vai ser fantástico na próxima segunda-feira. Tô esperando aqui. Pessoal, um abraço, viu? E até segunda. Até mais.